Há mais de 50 anos, a Gráfica São José transforma ideias em soluções gráficas de alta qualidade. Trabalhamos com agilidade, compromisso e tecnologia de ponta para atender pequenos negócios e grandes empresas. Porque cada detalhe é importante. Gráfica São José, excelência e tradição em que você pode confiar. Estamos ao vivo, mais um programa, mais um Gestores em Ação, nessa segunda-feira. Vem cá, segunda-feira para você. O que é a segunda-feira? Você lamentou bastante pelo dia de hoje? Ou você se motivou para estar começando mais uma semana, mais uma oportunidade, mais um sonho, mais potência, mais dias para você conquistar o que você planeja? Então esse programa aqui, ele vai trazer para você insights, estratégias, para como você sair da sua zona de conforto, sair da sua bolha, fazer algo diferente. Fica ligado nesse episódio que você vai ver muita oportunidade de negócio. Muita desculpa a gente tem, muitas lamentações nós temos, mas essa oportunidade está entre ambos. Então fique ligado, porque hoje nós vamos receber ela aqui, profissional de marketing da área da saúde. Eu não sei como funciona, a gente vai entender. Há 2 anos ela começou o empreendedorismo. É uma pessoa de fora também, de outro estado, que veio morar em outra cultura para empreender. Mudou de estratégia, por isso que eu falei da estratégia. Mudou de estratégia no meio do caminho. A visão era de um negócio, foi para o outro. Ela é mãe da Mariana e do Guilherme e esposa do meu xará, do Gustavo. Nós estamos recebendo ela aqui com muita honra, Ana Elisa. Muito obrigado pela presença, Ana. Eu que agradeço, Gustavo. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui, para poder falar também do meu negócio, Que bom. que, assim, é um sonho gelado. Não falei o nome do É. que nós colocamos, né? Do marketing ao sonho gelado. Olha a curiosidade que a gente vai ter aqui agora. Vai ser muito legal poder colaborar um pouquinho da minha história aqui com vocês hoje. Que bom. Ô, Ana, a gente vai trazer muito um bate-papo bem suave, gostoso aqui, depois apreciar essas delícias aqui. Olhando todo o visual eu sou de fora, estratégia que você usou, como que eu vou empreender aqui? O que esse mercado traz de possibilidade para mim? Eu, por já vir do marketing, né, já tenho uma visão mais refinada e direcionada para oportunidades. Então, quando a gente foi criar a Adoscado, ela partiu de um sonho de chocolate. Ela não partiu de um sonho de gelato, nem sorveteria, nem nada relacionado ao gelado. Ela partiu de um sonho voltado mais para o doce, quente, chocolate. E a gente ia abrir uma chocolateria. E por que no Capivari? Porque ele fica no Triângulo. Ele fica entre São Paulo, Rio e Minas. É um ponto muito estratégico. Fiquei lá analisando quantas pessoas entravam na churrascaria, quantas pessoas saíam da churrascaria. De campo legalzinho. Isso. Quantas iam em direção a São Lourenço, quantas iam em direção a Itamonte e Itanhandu. Eu queria saber o fluxo de carros que estavam passando ali naquele trecho. Pesquisei muito no Google também, ele me dá muita informação a respeito de quantidade de carros, né? Pedestre não, por isso que eu fiquei lá anotando a quantidade que entrava. E porque assim, eu não queria atingir só o pessoal da região. Lógico que é muito legal receber todo mundo aqui da região e eu amo receber todo mundo da região. Mas também eu queria reter esse público estrada. Sim. E esse público que vai até a churrascaria mineira, que é um fluxo muito intenso, principalmente aos finais de semana. E a gente escolheu ter o negócio de segunda a segunda. Então eu não fecho a adocicado. Ela funciona de segunda a segunda, do meio-dia às 6 da tarde. A gente só fecha 25 de dezembro e 1º de janeiro. Restante do ano aberto. Todo dia. Todos os dias. Que legal. E aí a gente quis abrir uma chocolateria. Vamos trazer chocolate nacional, chocolate importado, chocolate de Campos do Jordão, chocolate aqui de Penedo. Trazer umas marcas diferentes que o pessoal aqui não tem acesso e o pessoal que passa de estrada que vem de fora, São Paulo, Rio, já vai conhecer. E aí a gente lotou a loja com chocolate. E antes de inaugurar a loja, a gente foi para a FISPAL, que é a maior feira da América Latina voltada para food service. Food service e sorvetes, né? Então, bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias. Agora, terça-feira, já vai ter FISPAL de novo. E eu tô lá de novo. Dia 27. Morumbi? Esse ano vai ser no AMB. AMB. E ano passado foi na Expo Center Norte, esse ano eles mudaram o local.
maior Gigante, também, é. né? Gigante. E assim, é um mundo muito legal. E o ano que a gente foi para inaugurar a loja, eu fiquei apaixonada pelo sorvete lá. Eu não conhecia, eu não sabia E já tava a que estratégia de chocolate. estava a Tava estratégia quase de inaugurando chocolate. já. Não, já estava montada. A arquiteta já tinha montado a loja, estava tudo certo para ser chocolate. E eu fui com a cabeça de chocolate. E aí, chegando lá, eu falei, gente do céu, eu amei esse negócio. Tem que ter isso lá. Ai, Gustavo, vamos mudar, vamos colocar um pouquinho. Gustavo, meu marido, vamos mudar um pouquinho aqui. Avião. É. Vamos colocar uma máquina de soft, porque é aquela Só que é sorvete coisa. rápido, né? Sorvete rápido. Pegou, saiu. E a gente tenta encaixar algum self-service, alguma coisa rápida também. Porque a loja não era para receber ninguém e ficar sentado lá, degustar, tal. Não, era rápida. Meu foco, minha cabeça estava em estrada. Aí a gente fechou com um fornecedor, Açaí Fruta Brasileira, que é o que eu trabalho hoje. Eu revendo os sorvetes deles no self-service. E a casquinha eu produzo. Eu produzo a minha massa. Eu faço a parte do pó, eu faço a parte, mesclo com leite, eu faço todo o processo da produção da massa. E aí eu fiquei apaixonada. E aí a gente foi, inaugurou com soft, chocolate na loja inteira. Você não chegou nem a E abrir, então, de chocolate? Tinha Então, chocolate com tinha soft. chocolate com soft e um pouco de sorvete de massa. Pouquinho. E aí, na casquinha, a gente usava leite fresco, Essa história é legal. do parceiro nosso, da Moai. E aí, a validade do leite fresco, ela é curta. Eu, na minha cabeça, não tinha noção de estoque, de validade. Eu achei que fosse assim, ó. Eu fosse abrir a loja e fosse vender 3.000 casquinhas na semana. Cabeça. Pelo fluxo que Sempre. você fez, tarará. Eu falei assim, não, vou vender muita casquinha, vou vender muito. E não foi isso. E naquele mês, a gente inaugurou 29 de julho. O leite tinha validade de 4 dias. Eu perdi todo o meu estoque de leite. Perdi não, porque ele ainda tinha 2 dias ainda para vencer. Aí eu falei pro Gustavo, falei assim, meu Deus, o que a gente vai fazer com tanto leite? Porque eu me programei para vender 3.000 em um mês, em uma semana, e não foi isso que a gente vendeu. A gente vendeu muito, nem um terço disso. E aí, o que a gente vai fazer com esse leite todo? Porque eu não posso simplesmente jogar fora. A gente juntou o leite, veio aqui em Tamonte, doou no asilo o leite. E aí eu falei para ele, a gente vai ter que mudar a estratégia de fabricação. E aí a gente passou a usar o leite UHT, que a validade é um pouco maior. Ela dura aí 1 ano quase. E aí eu consigo manter um estoque mais controlado, porque a gente batia muita cabeça em estoque. E eu consigo produzir a quantidade que vai sair certinho naquela semana, naquele dia. Porque a massa, ela tem validade de 3 dias. Até 3 dias, a gente não deixa mais do que isso. Se a cuba tá cheia, a gente descarta e joga fora. Higieniza tudo, Entendi. porque senão dá contaminação, né? E aí se bate uma fiscalização, alguma coisa tem que estar 100% certinha lá. E eu prezo muito por qualidade. E aí eu fui enxergando, fui vendo. O pessoal chegava na loja e não falava assim: ah, chocolateria no Capivari. Ah, lá na chocolateria do Capivari. Falava sorveteria do Capivari. Ah, lá na sorveteria do Capivari. E eu olhando aquilo, eu falei: gente, eu vou abraçar isso aí. Eu sou sorveteria, sim. Mas você viu a saída mais realmente do sorvete do que do chocolate? Muita. Você tinha comprado? Muita. A gente perdeu bastante chocolate, porque chegou a vencer mesmo o chocolate, a gente teve que descartar. E o sorvete, a rotatividade era absurda. Tanto a casquinha um pouco menos, mas o self-service vendia muito, muito. Porque essa questão de self-service, ela foi se perdendo ao longo dos anos. Hoje você não vê sorveteria self-service, é muito difícil você ver sorveteria self-service. E aí o pessoal gostou. Tipo, nossa, eu mesmo posso montar do meu jeito, do jeito que eu quero. Eu coloco a quantidade Acho que eu que quero. meu estômago aguenta. E os confeitos que eu quero também. E aí eu falei assim, não, eu vou abraçar essa oportunidade. E virei sorveteria. Sem querer, querendo, virei sorveteria. E aí a gente aumentou a quantidade de sabores. Aí de 22 sabores, eu passei para 44. Incluí açaí. Hoje a gente trabalha com mais de 10 tipos de açaí, com mescla neles.
E a gente tem sorbet, que é a base água. Então, quem tem intolerância à lactose, quem tem algum tipo de restrição Você tem esse alimentar, tipo. consegue tomar. A gente tem os gelatos, que a fabricação é diferente, não vai gordura hidrogenada, não vai ingestão de ar na Gelados massa. são esses aqui. E agora a gente começou a produzir o nosso. Então, alguns no self-service já são nossos, outros ainda não. E a gente começou a produzir o palito. E o palito foi muito engraçado, porque primeira vez que eu fui na Fispal, direcionada a chocolate. Segunda vez que eu fui na Fispal, minha visão já era Digital. totalmente diferente. Minha visão já era, eu quero produzir o meu. As pessoas gostam de ter a exclusividade, de ter algo novo. E aí eu fui abraçando aquilo. E o gelato no palito, eu falei, não tem aqui na região. Não tem quem faça gelato no palito, porque é um produto melindroso, é um produto que dá muito trabalho e tem que desenvolver receita e saber balancear, porque senão ela desanda e não fica legal. E aí eu vou dar pro pessoal que tá aqui esses gelatos. Pode escolher aqui, ó, gente, os sabores, senão eles vão derreter. Pode pegar também, Gustavo, por favor. Eu posso pegar um desse aqui? Acho que esse é mais Pode. fácil pra gente. Esse de pote, a gente já tá fazendo lá na loja também. Tem vários sabores. É de 1 litro. Gente, desculpa, Ó, mas não tem como resistir. trouxe pistache, doce de abóbora, pipoca, doce, Romeu e Julieta, doce de leite. E o que o Gustavo tá comendo é o banol. Você não vai, não? Eu vou, mas eu vou tomar minha enzima. Ah, eu preciso de uma colher. Tem colher ali. Tem colher aqui. Porque a dona da sorveteria tem intolerância à lactose. E tem que tomar. Estratégia, né, Pinho? Vou experimentar, gente. Eu vou no doce de leite. Esse daqui, esse de doce de leite, a gente fez com o doce de leite Essila. Eu busquei trazer bastante. Gente do céu. É muito bom, né? E eu que não sou muito chegada a doce, hein? É. Eu busquei trazer e pegar também o pessoal daqui da região e dar oportunidade também pro pessoal, né? Então, doce de leite Essila, o doce de abóbora é uma senhorinha que faz pra mim aqui, Tudo caseiro. tudo caseiro. Subindo a Berta, esqueci o nome do restaurante, tem um restaurante ali em cima. Pinhão assado? Pinhão assado. Acho que é. Eles que fazem o doce de abóbora. O Romeu e Julieta, o doce de goiabada, é uma senhora do Capivari que faz. Então eu peguei o pessoal bem da região mesmo, pra gente poder desenvolver os produtos, né? E aí eu fui pra Fispal e falei, não, agora vou trazer uma inovação e vou. Eu gosto muito de criar coisas. E vou trazer o gelato no palito. Então, ano passado, na Fispal mesmo, eu fui postando muito picolé. Quem acompanhou viu que eu tava postando, eu tava muito focada no picolé, 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 mas as pessoas não estavam percebendo ainda que eu ia lançar ele. Porque primeiro eu deixei no subconsciente, e eles vendo Curiosidade, né? que eu tava, os lançamentos, e o que eu ia lançar. E aí passou, a gente foi em junho, ano passado, em setembro eu lancei o gelato no palito. Então ele só tem 8 meses, é um bebê, Nem nasceu ainda. nem nasceu ainda. E deixa eu te perguntar uma curiosidade. Você abriu em 29 de junho. Julho. Julho. É, Como que foi pra você? Que nem o pessoal não sabe, a gente tá situado numa região muito fria. é. E essa época que você abriu é época de frio intenso aqui. Aham. Como foi pra você? Eu vou abrir, ok, chocolate, tudo bem. Beleza. Mas se tivesse um café, alguma coisa, ok. É. Mas vou trazer a máquina do Do sorvete do soft. sorvete pra numa época de fria. E Fria. teve aderência. E teve muita aderência. E até tava conversando com o contador esses tempos. O melhor mês de faturamento nosso foi julho. É muito esquisito isso, porque é frio, é uma época fria. Mas qual foi a minha estratégia? Lançar produtos que tenham o gelato no meio, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa quente. Então, por exemplo, ano passado eu lancei Grand Gâteau, que é um bolinho de petit gâteau quente, com um gelato no palito enfincado e a calda. E foi o maior sucesso. Sucesso. Foi muito legal. A gente vende muito bem ele, tanto os 3 sabores, pistache, doce de leite e avelã. E aí, para esse ano, a gente trouxe o brownie com a chapa quente. Então, é uma chapa de ferro, uma panelinha,
na tábua. É experiência, né? Você não pode falar chapa mista aqui, né? Senão a É, pessoa é. já... Não dá. E aí a gente esquenta essa chapa no fogão, coloca em cima da tábua, coloca o brownie, o sorvete a pessoa escolhe dentre as 44 opções que tem no freezer. A gente coloca a bola de sorvete e em cima eu fiz uma calda de trufa para derramar na chapa. E ela fica borbulhando. E aquilo fica quentinho em contato com o sorvete. Então eu sempre enxergo oportunidades dentro da época, que é sazonal, que verão você vende. Verão não tem como você não vender. As Não. pessoas elas querem algo para se refrescar. O que explica também aumento de venda, sim, é o diferencial, mas também a É, movimentação na região, né? movimentação. Férias, porque É, é dezembro e janeiro. Agora, julho não. É férias, mas aqui é muito frio. é a Dói o pessoa, osso, né? exatamente. No frio daqui. E as pessoas mesmo assim procuram por conta de. A gente tentou fazer uma loja instagramável, onde cada canto ela consiga tirar uma foto. Olha que massa. E cada canto que ela tira aquela foto, as pessoas que vão ver já vão com um olhar direcionado. Nossa, é lá no adocicado, mesmo que ela não tenha me marcado. Mas o granulado que está na parede, a pessoa vai identificar o balanço com a folha verde, a pessoa vai identificar São que é coisas na específicas, adocicada. identidades suas. Identidade nossa. É, a calda escorrendo, chocolate, é a identidade da adocicada. Então, cada canto foi pensado em, se a pessoa tirar uma foto, ela vai lembrar da adocicada. Ela vai saber que foi lá na sorveteria do Capivari, que não é chocolateria. E aí é muito doido isso, né? E aí no inverno a gente sempre tenta, então, mudar um pouco a estratégia, trazer produtos inovadores e eles acabam ficando no cardápio, porque de tantas pessoas gostarem, Gostar, aderir, falarem, né? e aderir. E aí foi, assim, fiquei com medo, lógico, porque é uma região muito fria. E eu fiquei pensando, putz, se no verão ela já é mais fresca, imagina no inverno, né? Mas foi bem legal. O retorno que o público mesmo vai te dando, os próprios clientes vão te Sim. dando, é muito bom e muito positivo, porque dá tempo de você mudar a estratégia, dá tempo de você pensar fora da caixa e trazer inovação, né? Legal. Legal. E voltando lá um pouco no início, foi bom que a gente adiantou um pouco o assunto, porque a gente já Uhum. experimentou sorvete, né? Hum, Mas é. experimento de pote. Aqui, ó. Voltando, pega aqui, gente, fica à vontade. Experimento de pote. Voltando no início, como eu também sou de fora, né? Você veio, Eu sou de Cruzeiro. você é de Cruzeiro. Cruzeiro. E a gente Pertinho. identifica, né, uma outra cultura, uma outra É. realidade, né? Então, como que para você foi chegar a Quinta-Monte? Você trabalhava com marketing saúde, né? Isso. Eu trabalhei 7 anos voltada com marketing para a saúde. Vou voltar só um pouquinho. Eu trabalhava com marketing de instituição de ensino superior, a Unifateia, que é a Faculdade de Lorena. Trabalhei lá 4 anos. Depois eu trabalhei na Trainer Tech Franchising. Então, eu trabalhei com franchise, com franquias. Aí era de ensino profissionalizante Brasil. Eu era auditora de marketing de 26 unidades, então era muita Muito serviço. coisa. E eu fui para Val Treinamento Automotivo, dava treinamento de vendas voltada para venda de trator, caminhão, moto, carro. Então, assim, eu fui para várias áreas, uma muito diferente da outra. E a mais diferente de todas que eu já trabalhei foi o cemitério Santa Clara. Ai. E eles têm unidade aqui em Tamonte, né? E na época que eu trabalhei com eles estavam comprando o cemitério de Lorena. E eu cuidava da parte de financeiro, mas de reativação de planos. Então, pessoas que pararam de pagar, a gente reativava os planos. E assim, foi muito doido, porque eu sou uma pessoa muito humana, muito. Eu sinto muito a dor do outro. E aquilo mexeu muito comigo. Então, eu atendi a cliente, aí um senhorzinho um dia chegou na minha sala, aí ele falou assim: Ah, eu vim reativar o plano, minha esposa faleceu, tal, mas eu guardo ela aqui comigo. Na hora que ele tirou a foto dela do bolso, eu comecei a chorar junto com ele, abracei ele, falei: Não, fica tranquilo, tá tudo certo. E aí, O plano aqui é perpétuo. Já leva. mas foi muito legal trabalhar, porque eu tive uma outra visão também, né, de negócio. Eu estava vindo de uma instituição de ensino superior, era um marketing totalmente diferente. Não.
Estava vindo de uma instituição de ensino profissionalizante, também totalmente diferente, voltada para dar treinamento para quem vendia carro, moto, caminhão, totalmente diferente, e pegar um cemitério. Cemitério. Ai, não tem muita história boa dele. E aí eu fui para o marketing da saúde. Eu fui para o marketing da saúde e foi assim, ó. A minha mãe, ela teve câncer em 2017. Janeiro de 2017 ela faleceu. E ela fez o tratamento todo no Rio e precisou fazer uma cirurgia às pressas em Cruzeiro. E o hospital de Cruzeiro, eles deram todo o apoio, toda a medicação. Minha mãe precisou fazer. eh, Hoje eu consigo falar ainda bem disso, mas assim, é uma dor que não tem como mensurar, porque é mãe, né? Então é muito difícil. E aí eles me deram todo o suporte. E eu queria retribuir Entendi. aquilo, de alguma forma. E aí eu pedi para o pessoal que estava em intervenção no hospital, que era de São José dos Campos, se eu podia fazer um trabalho. Naquela época não tinha marketing para hospital. Não se falava muito disso. Tinha uns grandões, São Paulo, Rio, mas não, interior não tinha. E aí eles falaram: "Ah, pode, mas quanto que vai ser, né?" Eu falei assim: "Não, eu quero retribuir o que vocês fizeram pela minha mãe, eu quero prestar o meu serviço, e aí depois vocês veem, se vocês querem contratar alguém, eu passo, mas eu queria começar, posso?" "Ah, pode, mas vamos ver." Aí fui, comecei, e aí eu fiquei 7 anos com eles. Foi muito legal. Assim, é um marketing que você não está vendendo um produto específico, né? Uhum. Você está promovendo saúde. Então é diferente o tom que você tem que dar. E eu ainda presto alguns serviços para o hospital de Itanhandu, também, a Santa Casa. E lá no de Cruzeiro, depois de um tempo, eles contrataram o meu serviço, porque daí eles viram que era necessário. Os hospitais da região começaram a fazer também, Lorena começou a fazer, Guará começou a fazer, e aí deslanchou e Contrataram. todo mundo começou a ter. E foi muito legal. E eu também trabalhava com clínicas, então, laboratório de análises clínicas, eu trabalhei com alguns daqui, trabalhei com parte de odonto também, consultório, a clínica oftalmológica. Então, meu nicho foi se fechando, né? Foi voltado E todo sempre para marketing na estratégia. estratégia. É. Então, eu fazia parte online de redes sociais, mas pensando muito em estratégia, como promover, como criar, e eu amo criar texto. Amo. Então, tudo que você vê de texto que sai na Docicano, tanto na de conteúdo para post, quanto ali no, no- na descrição mesmo do que está na Do imagem, que é? sou eu que faço. A parte de design é a Érica que faz para mim, e ela já está comigo também há uns 8, 9 anos. E a parte de texto, tudo que sai dos hospitais sou eu que respondo, então vai vir imprensa, o provedor tem que dar uma entrevista, tem que fazer alguma Você coisa, é eu que prepara direciono todo. tudo. Toda a parte de roteiro, toda a parte de texto, de direcionamento, posicionamento, roupa, tudo. É Legal, velho. muito legal. E eu amo essa parte, eu amo o que eu faço. E o sorvete caiu no meu colo, né? E eu não sei fazer, olha que feio, eu não sei fazer gelatina. Mas eu faço gelato Mas você e eu acredita que esse faço dia eu fiz gelato no gelatina em palito. casa umas 2 vezes não deu certo? Não Não endureceu de consigo. jeito nenhum. Eu não consigo. A minha irmã ficou do meu Vocês já ficaram lado bravos comigo. pra fazer e não dá certo. Ela falando, eles não sei o que que você faz, que o negócio não anda. Mas o gelato deu certo e eu me apaixonei e eu não me E é muito melhor que vejo. gelatina, né? É muito melhor que gelatina. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E assim, criar sabores, porque eu tenho uma mente muito criativa, então eu gosto de estar todo o tempo criando alguma coisa. E criar sabores, isso me despertou uma coisa que eu não sabia que eu ia gostar tanto. E foi assim, muito legal. Porque é um mundo que você pode criar qualquer coisa. De qualquer sabor, qualquer banho de chocolate, recheio. É muito, muito E legal. essa, não sei se eu perdi um pouco do contexto, mas essa curiosidade, essa não é curiosidade e necessidade, esse encanto de criar algo, ter algo de vocês. Você estava muito bem na indústria, você no Ah, seu marketing. a gente Tipo, e eu sei sempre que as demandas dos dois são altas, né? é, a gente sempre que vai viajar, toda vez, até comentei com ele esses dias, falei assim, nossa, que engraçado, né? A gente estava subindo a serra hoje, de cruzeiro,
Aí eu falei pra ele, nossa, toda vez que a gente vai conversar é sempre voltado em abrir um negócio, em ou melhorar o que a gente já tem, ou criar Criar algo outro. novo. É. E a gente sempre teve isso dentro da gente. E eu sempre tive um sonho de abrir alguma coisa. Quando eu vim morar em Itamonte, eu abri a Sonhar. Eu trabalhava com festas, foi no meio da pandemia. E eu falei, o pessoal não tá saindo. Eu vou aproveitar essa onda de pessoal não sair e eles têm que comemorar. Nem que seja com um bolo, vai comemorar em casa. Não vai deixar a festa do filho passar em branco. E eu vou criar algo acessível. Então eu vou criar algo que tenha um painel, cilindros. Acabou, eu coloco ali as boleiras e ponho um painel com bexiga e tá tudo certo. E aí eu fiz uma parceria, que é a Claudinha, ela é decoradora de festa, a gente juntou e foi a junção mais legal que a gente fez, porque hoje ela é uma grande amiga e ela ainda trabalha com festa. E aí eu falei, ó, não dá mais para eu ficar no ramo de festa, eu quero abrir algo físico mesmo, em que eu receba pessoas. E aí foi que a gente decidiu abrir a Adocicado. E aí a gente escolheu o Capivari, né? Antes de continuar, se eu chamar o pessoal da segurança que estão Tá joia. gritando ali já. Vou fazer uma pausa de 3 minutos para vocês terem um insights de segurança com o Bruno da Sivan. Então fique ligado aí, você é empresário, empreendedor, ouve esse recado dele. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Blindagem Empresarial, em parceria com Gestores em Ação do Gustavo Pires e, claro, o Ita na Rede. E hoje a gente vai falar um pouquinho do PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, o famoso pai de todos, aí onde tudo nasce na saúde e segurança. Então, lembrando um pouquinho, a gente veio construindo, empilhando alguns conhecimentos, falando de como que o time de saúde e segurança vai para campo, faz a coleta de dados, né, riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes, a divisão entre os riscos quantitativos e qualitativos, e agora a gente vai pegar tudo isso e trazer para um programa de gerenciamento de risco. Como que a gente faz isso na prática, mão na massa aqui para quem nunca viu. Então, a partir dessa coleta toda de dados, das medições, desse levantamento, da entrevista com os colaboradores, da conversa, do registro de fotos, imagens, equipamento técnico, descarrega as medições, todo esse trabalho mais pesado de campo, a gente vai pegar tudo isso e trazer para um plano, um programa de gerenciamento de risco, que é o próprio PGR, que faz parte do gerenciamento de risco ocupacional previsto lá na NR1. Então, a gente vai trazer toda a característica de cada risco para cada cargo, para cada colaborador, para cada setor da empresa. E olha que às vezes a gente encontra diferenças ali, né, entre um setor e o outro, entre um colaborador e o outro, às vezes de um cargo e o outro, enfim. E a gente vai descrever todos esses riscos que a gente encontrou em campo, seja físico, seja químico, seja biológico, seja de ergonômico, ou seja de acidentes também. Então, a gente vai caracterizar o que gera o risco, qual o tipo, risco por risco. Ah, eu encontrei um colaborador mais administrativo, tinha mais o risco ergonômico ali e muito mais tranquilo. Pode ser, mas às vezes eu tenho cargos extremamente mais operacionais, que trabalham com máquina, equipamento, trabalham em altura, espaço confinado, ele vai ter mais riscos. Então tem cargos às vezes que tem um risco, 2 riscos, tem cargo que tem mais de 10. Isso depende muito da natureza, da atividade, do tipo de exposição ao que a pessoa faz lá em campo. É o que ele faz na prática, lá dependendo da linha de produção, de tipo de indústria, enfim, uma série de variáveis aí. O universo né, de empresas e de atividades é gigantesco e extensivo. E aí a gente vai pegar cada risco desse e caracterizar ele. Olha, esse risco, o que gera esse risco, qual que é a atividade, a descrição da atividade, se ele tem, qual que é a severidade e a probabilidade dele acontecer, se é a probabilidade baixa ou uma severidade alta, e daqui a pouquinho eu já dou um exemplo aí para vocês entenderem como que isso funciona. E aí o resultado dessa severidade, dessa matriz de risco, ela vai me dar se eu preciso tomar uma ação ou se é um risco muito tranquilo, totalmente controlado e que não significativo, que eu não preciso nem tomar nenhuma ação. E aí depois ele vai vir com as ações administrativas que eu preciso tomar, ações necessárias que precisam ser implementadas, ou até descrever as ações que já existem e precisam ser mantidas, para que aquele risco ele fique confortável ali dentro de um certo risco aceitável para a organização e para os colaboradores. O objetivo, claro, sempre é baixar esses riscos. Então, às vezes, a gente vai encontrar um risco muito baixo, que é só manter aquilo que já é feito, ou nem nada precisa, ou não tem nada que seja feito, porque ele é um risco desconsiderável, vamos pensar assim, e ora a gente vai encontrar riscos altíssimos que estão bem controlados, e aí precisa descrever o que é feito para que ele seja mantido, ora que não estão bem controlados e precisam, além do que já é feito,
serem implementadas outras ações para que a gente consiga controlar aquele risco. Então vamos pensar aqui numa atividade de risco que todo mundo conhece, todo mundo lida, principalmente porque todo mundo lida com construção civil, todo mundo vai reformar a própria casa, todo mundo vai construir a própria casa, então, e contrata empresa ou contrata pedreiro, e aí isso é mais fácil da gente olhar. Trabalho em altura, está presente aí na construção civil, e aí se diga de passagem, construção civil é a área que mais acidenta no mundo. Trabalho em altura, então, é o que mais gera acidentes e mortes, né, no mundo também. Então, é um risco bem simples, que assim, um risco não que simples, mas corriqueiro do dia a dia. Precisou subir no telhado? Trabalho em altura. Precisou montar um andaime? Trabalho em altura. Então a gente tem isso no nosso dia a dia, é mais fácil de falar. E aí vamos pensar, por exemplo, numa atividade em que eu tenho um elevador de grãos, por exemplo. Ele é 30 metros de altura. E o colaborador, ele sobe nesses 30 metros sem EPI nenhum, sem treinamento, sem nada. Então, assim, qual que é a probabilidade de acontecer? E qual que é a severidade se acontecer? Por exemplo, se é 30 metros de altura, ele não tem nenhum treinamento, não tem nada, não tem cinto, não tem exame para prever mal súbito nem nada, a probabilidade disso acontecer fica bem mais alta. Mas e se ele cair de 30 metros? Qual que é a severidade de cair de 30 metros? Risco fatal, severidade altíssima. Seria algo totalmente fora do comum se a pessoa cair de 30 metros e não morrer. Então, é uma severidade altíssima. Então, uma severidade alta com uma probabilidade alta vai dar um risco altíssimo. A organização, a empresa tem que tomar uma ação muito rápida, ser rápido nessa ação. Eu preciso dar, ali no caso, né? Eu preciso dar treinamento, eu preciso colocar cinto, eu preciso fazer exame para poder o quê? Diminuir essa probabilidade desse risco. Se eu faço todo esse controle, faço instrução de trabalho, treino o colaborador, faço análise de risco e garanto que todas as ações previstas em normas, né? Claro que isso é bem complexo e hoje não é tema, mas a gente vai ter um tema uma hora para falar de gestão de trabalho em altura, mas se eu implementei todas as ações e eu olho o colaborador trabalhando na prática, ele está lá com cinto, ele foi treinado, ele conhece, ele sabe o que ele está fazendo, ele passou por exames até de avaliação psicossocial muitas vezes para ver se ele consegue trabalhar em altura e dar conta de lidar com a questão da segurança, de ancorar cinto e da atividade que ele está fazendo, ele sabe agir em situação de emergência, a probabilidade de acontecer alguma coisa, ou se ele cair, é uma queda ali até o talabarte, o cinto atuar de 1, 2 metros, ele pode ter uma escoriação leve, mas ele não vai ter, por exemplo, um acidente fatal, porque ele não vai cair de 30 metros, o cinto de segurança vai atuar muito antes. Então a probabilidade cai, mesmo a severidade sendo alta, esse risco já vai para médio, já vai para tolerável ali. E aí aquelas ações eu tenho que implementar e eu tenho que manter funcionando também, porque se no decorrer do tempo, se as ações param de acontecer, de novo, a severidade vai lá para cima e esse risco se torna muito alto. Então, esse é um exemplo de uma atividade de trabalho em altura em que a severidade e a probabilidade é alta e a gente tomou todas as ações de gestão e abaixou a questão da probabilidade. Agora, vamos tomar uma outra ação para abaixar a severidade. Poxa, a gente entrou com automação. Esse colaborador ele subia esse elevador de grãos de 30 metros para fazer uma limpeza ou para fechar uma válvula. A gente vai lá, automatiza, coloca um fechamento pneumático, faz toda uma modificação de engenharia e traz lá para o painel do operador. Agora está automatizado, agora ele não precisa subir mais lá. São raras as sessões, quando aí é manutenção, quando para de funcionar. Mas ele no dia a dia não precisa mais, porque a gente automatizou isso de alguma forma. Pronto, ele praticamente eliminou o risco, ele não sobe mais. Então, nem vai ter o risco. Ou se ele subir, ele vai subir muito, né, muito esporadicamente. Então, isso é uma ação que ela trata o que? A severidade. Praticamente ela anula o risco, através de medidas de engenharia, de automação, enfim, são recursos que a empresa também tem. Claro, isso depende do investimento, e às vezes, né, eu não tenho esse investimento, eu não tenho essa previsão de mudança, eu vou tomar as ações para reduzir a severidade, fazer todo o controle. Então, isso que é o PGR. Ele vai olhar todos esses riscos, e aí eu declaro um exemplo clássico do trabalho em altura, mas ele vai olhar todos esses riscos e vai propor as ações, vai observar as ações que já estão feitas e propor as ações que precisam ser feitas. E olhar a severidade e probabilidade e trazer um grau de risco. Se ele quanto mais alto o risco, mais rápido e mais forte tem que ser a atuação da organização da empresa. Quanto menor esse risco, mais tranquilo, mais tolerável, mais confortável. Se for risco baixo, a gente praticamente considera quase que ausência ali de risco. E aí vem o famoso plano de ação do PGR. O plano de ação do PGR, todas as ações que a gente levantou, aquilo que a organização vai ter que fazer ou não, ela vai para um plano de ação. E esse plano de ação ele tem prazo, é a organização que gera, o responsável pelo PGR não é mais o pessoal da saúde e segurança, o pessoal da saúde e segurança, seja interno ou terceirizado, eles são responsáveis por todo esse mapeamento.
Mas a responsabilidade do plano de ação do PGR agora é da organização, já há alguns anos, aí, em função, quando terminou lá o PPRA e começou o PGR a partir de 2020 aí. Então, mais ou menos ali em torno de 2020. Então, quem que é responsável por esse plano de ação? A organização, o dono ou o responsável legal com poderes, procuração para isso. E ele vai ter que se responsabilizar por tomar essas ações. Então, olha o nível de complexibilidade, o nível de responsabilidade dessa pessoa. Porque se você tem um risco muito alto e não toma ação e amanhã ou depois isso vira um acidente, isso pode trazer até impactos, né, civis e criminais para a pessoa e para a empresa. Responder até criminalmente, né, por não ter tomado ação frente a um risco muito grave. Então, isso traz uma responsabilidade do dono da empresa ou dos responsáveis delegados pelo dono para tomarem as ações muito grande. Então, esse é um cuidado que as pessoas têm que ter. E quem que determina o prazo? A organização. Então, sempre ter aquele cuidado. Olha, eu vou colocar um prazo no plano de ação, eu sei que vou demorar 3 meses, dá uma folga de 10%, coloca 4 meses, pelo menos, né? Ou não conseguir fazer, aumenta esse prazo, justifica, anota isso tem que estar registrado no PGR, para uma eventual fiscalização, problema, ter todo o histórico do plano de ação do que foi feito. Então, o plano de ação é justamente o quê? Agir em função, né, o famoso mão na massa, em função daquilo que foi levantado, em função dos riscos, daquilo que a gente precisa fazer ou daquilo que a gente não precisa fazer. Então, eu falo que é o pai ali da saúde e segurança, que vai ditar todas as ações da empresa, que vai ditar a gestão de saúde e segurança, que, claro, ela tem que ser responsabilidade de toda a organização e dos gestores, principalmente, da alta direção da empresa e dos colaboradores, mas tem muita ação ali que vai mexer com várias esferas da empresa. Imagina, eu vou tomar uma ação de modificar o equipamento. Olha, eu mexo com toda a empresa, eu mexo com a manutenção, eu mexo com a produção, eu mexo com a parte de compras, né, eu mexo com a parte financeira, porque precisa de investimento também. Então, você olha como é que a saúde e segurança ela se torna muito estratégica, ela começa a permear todos os setores da empresa. Então, basicamente, isso que foi o PGR, né? A gente falar um pouquinho do inventário de risco, que é colocar esses riscos para dentro do programa, como é que a gente classifica eles e o plano de ação das ações que a gente vai tomar. E lembrando que uma das ações também já vai linkar com o próximo assunto, que é a questão da importância do EPI, que muitas vezes, igual o trabalho à altura que eu falei nos EPIs, né, é o próprio cinto de segurança. Então, o próximo tema que a gente vai trabalhar vai ser justamente a importância do EPI, justamente para mitigar esses riscos. Grande forte abraço, né? Obrigado pela audiência. Aguardem na agenda aí que no próximo encontro a gente tem mais um tema. Valendo, voltamos aqui, gente. Nessa pausa aproveitei para apreciar o meu gelato aqui que eu vou te falar. Coco com abóbora, gente. Parece que não faz liga, né? Sorvete doce de abóbora. Que Ele delícia. é muito gostoso, né? E a massa é produção 100% nossa mesmo. A gente não injeta ar nela, não coloca gordura hidrogenada. A gordura que eu utilizo é o creme de leite 35%. Então, é uma gordura saudável. Entendi. Já deixa o seu arroba, pessoal, já Opa, já ir vamos seguindo. lá, gente. Me segue aí. Onde vocês ficam, né, localizados? @adocicadomg. A gente fica localizado em Santana do Capivari, distrito de Pouso Alto, coladinho com a churrascaria mineira. Então, vai almoçar, sobremesa ali ao lado. Do jeito já. De jeito. Para esse segundo bloco, eu queria explorar com você agora um pouco mais o lado estratégico. Uhum. Né? Porque a gente viu como surgiu, foi não uma necessidade, mas uma vontade de empreender, uma mudança de estratégia rápida no começo, a aderência do mercado, empreender e com gelato em terras frias. É um sucesso, a inovação dos pratos, vamos dizer assim, né? E agora, qual a estratégia de vocês daqui para frente? Tá. Eu queria entender. Eu sei que, vindo de você e do Gustavo, existe um respaldo de visão, né? Porque isso aí que é legal a gente trazer para os empresários, que eles trabalham. A gente olha os pequenos e médios até, eles olham só hoje, né? Máximo esse mês. Eles não têm aquela visão. E nos bastidores, a Ana até falou aqui que 2025 para ela já foi. Acabou. A visão dela já está lá na frente, ela vai falar. Então, isso que é legal, esses insights de estratégia. Como que vocês trabalham isso? E quais são as estratégias das quais você pode falar? Eu vou deixar uma dica de ouro aqui. Não só para negócio voltado para a sorveteria, não, tá? Mas eu acho que para todos os lugares. Isso é muito legal. Você pensar um calendário para o seu negócio um mês antes do que vai acontecer. Então, por exemplo, eu penso, lógico, chegou setembro, eu penso todo ano que vai vir ainda. Setembro.
todo setembro eu sento, penso todo ano. Então, setembro de 2024, eu pensei em 2025. 2025. É. Lógico que várias coisas vão acontecer ao longo do ano, né? O que eu faço? Um mês antes do que vai acontecer, por exemplo, agora a gente está em maio, Maio pra junho, né? maio para junho. Eu já pensei na primeira semana de maio, junho. Então, eu olhei de novo o meu calendário, Tipo, do que passou e o que do que vai acontecer Não, ainda. mas também perante de se tudo que você planejou Se tá tudo aconteceu. certo. É. E aí eu vejo as estratégias que eu vou traçar naquele mês. Então, por exemplo, maio, primeira semana, eu já pensei Dia dos Namorados. Eu já revi o meu Dia dos Namorados. Eu vi o que que eu vou lançar, quais sabores vão ser, o que que vai ser e qual é o período que eu vou lançar isso. Porque o ano, ele encavalou muita coisa. Páscoa com o Dia das Mães, com o Dia Tudo dos é. Namorados, foi tudo meio doido. E aí você tem que estar alinhado, porque senão você perde o time do negócio e perde a venda e perde o desejo, porque eu trabalho com comida. Então eu trabalho com desejo. A pessoa ela tem que olhar aquilo e falar: putz, eu preciso daquele negócio. Eu não posso viver sem aquele brownie com calda quente. Então eu tenho que olhar o meu calendário um mês antes. Eu não posso deixar para olhar o meu calendário junho em junho. E Não vou foi. ter tempo, não vou ter verba disponível para lançar aquilo e não vou ter uma estratégia certa. E você trabalha também a estratégia de marketing, né? Tipo assim, um mês antes É, já começa a soltar algo do que vai soltar vir. tudo? Aham. E como eu falei, eu planejo e eu escrevo tudo. Então, o meu calendário, eu abro lá a planilha mesmo em Excel, coloco 1, 2, 3, 4 até 30, ou 28 quando tem mês de 28, 30 quando tem mês de 30, Então, 31, assim vai. enfim. E aí eu vou escrevendo. Dia primeiro, é, sextou com S de sorvete. Aí dia 2, brownie na chapa quente. Você já experimentou essa delícia? Dia 3. E assim eu vou. Escrevo Caramba, um gente. por um. Marketing não tem que. É, detalhista. E aí eu vou revendo isso. Então, meu calendário 2025, ele tá pronto. Eu sei as ações que eu vou ter. Eu sei as ações que eu vou ter. Dia dos namorados, férias, dia dos pais, dia das crianças, aniversário da loja, Natal. Até dezembro tá pronto. Então, setembro eu já penso próximo ano. E aí, você estava falando de estratégia, né? Esse ano, a nossa estratégia. Antes de você falar de estratégia, qual que é a Ah, assertividade sua do que você planeja pro. Porque além do que você vai lançar, de campanhas, tá lá, é você prevê também o financeiro. o Sua financeiro? previsão de vendas, o que você precisa vender para lançar a Isso. coisa e tal. A gente Vem. avalia o que teve dentro do ano. Eu vou fazer 2 anos de loja ainda, Sim. né? Então, tem mês que eu ainda não sei o faturamento para comparar ano com ano. Mas a gente faz uma média. E dentro daquela média, eu disponibilizo uma verba X para marketing. Então, dentro daquela verba, eu tenho que encaixar, fazer, tirar leite de pedra para o negócio Entendi. sair, né? Mas eu digo, mas a parte de assertividade sua, assim, vamos dizer, da parte financeira, vocês conseguem ser bem assertivos? Às vezes É, sim, às vezes não. A maioria tá sendo certinha. legal. Tá indo dentro do esperado. Alguns meses surpreendem, né? Por exemplo, julho. Julho eu não sabia que ia ser o melhor mês de faturamento nosso. Como, por exemplo, novembro. Não, novembro foi bom que teve Black. Acho que foi setembro que ele deu uma caída. É. Mas a gente conseguiu recuperar logo, porque logo eu lancei o gelato no palito. Então, a gente consegue ter uma, não 100%, né? Mas uma assertividade assim boa dentro do que a gente está esperando pro ano. Legal. E aí da estratégia? E aí da estratégia, Curioso. esse ano a gente focou muito na questão de revenda, em produção própria e revender os nossos produtos. E revender os produtos dentro do que é exigido pela lei, né? Então a gente criou tabela nutricional para todos eles que vão sair para revenda. Então são 6 sabores agora. Limão fruta, que é base de água. Avelã com bombom, carro-chefe, vende muito na loja. Cookies and cream, que é a massa é baunilha com banho de chocolate branco e cookies, muito gostoso. Pistache, queridinho, teve um surto no mundo, não sei o que aconteceu, Foi. que é o querido do momento. Framboesa com 2 banhos de chocolate, a gente banha no chocolate branco e no chocolate meio amargo. E pipoca, pipoca doce. Não sei quem aqui experimentou pipoca, você gostou? É? E aí a gente tenta sempre trazer sabor diferente para o pessoal também da revenda conseguir revender com mais facilidade, né? E aí a gente colocou a instruçãozinha em cada embalagem. Meu sonho ainda é melhorar a embalagem, só que o custo é muito alto. Então a gente vai dando um passinho de cada vez. A gente produz,
Hoje a gente revende. 2025, o foco nosso, a estratégia nossa é revenda. E produção, aumentar a produção. Segunda-feira chega uma máquina nova. Hoje a nossa capacidade de produção é 2,5 kg a cada 20 minutos. Segunda-feira chega a nossa máquina nova, a nossa Fórmula 1. E a gente vai produzir 8 quilos a cada 7 minutos. Você vai Então, puxar com as duas daí. vou ficar com as duas. Vai bater É. mais 10 quilos por É, 20 minutos. por 20 minutos. E aí a gente tem a intenção 2026, expansão. E aí eu só vou falar isso, gente, senão eu vou ficar entregando meu ouro aqui. Não, mas que legal. Aí vai ser muito legal, porque a gente pretende expandir não só Minas, né? A gente pretende expandir outros estados. É engraçado porque, assim, eu sou uma pessoa de estratégia, eu gosto. E você ter um objetivo claro, um público claro, a persona para quem você está conversando, clara, e as suas metas, porque a meta ela é diferente do seu objetivo, Sim. né? Isso tudo alinhado, você chega. Tem gente que é preguiçosa, Exatamente. que não, Preguiça de não pensar em criar faz. estratégia, né? De criar Imagina estratégia. você, pô, em setembro eu vou pensar no meu 25. Cara, pensar no ano inteiro. Você já pensou em cada dia que Cada vai ser dia falado. de cada ano, do Entendi. ano. Depois é só executando, né? É só executando. E aí você vai acertando, né? Por exemplo, Raciocínios. carnaval. Carnaval, eu pensei uma coisa, não virou, que foi o gelato alcoólico, porque eu tô na beira de estrada. Então, Não tem não saída. não teve saída. E aí a gente mudou. A gente lançou outra coisa e fluiu. Aí a gente fez bloquinho do sorvete, faz outras Se ações. reinventou ali no meio. Reinventa. Acontece. Não vou falar que é mil maravilhas, mas pelo menos você tem um norte, você tem uma direção, né? Isso é legal porque não é só para minha área, para a área de sorveteria, porque tem bastante sorveteria aqui, mas é para restaurante também funciona, para bares, enfim, para qualquer negócio. Você tendo um calendário certinho, seguindo aquilo, nossa, é muito legal. E para esse ano, que vai entrar 2026, a gente quer fazer um trabalho muito forte na parte de revenda, né? Então, eu vou sair do meu varejo e vou pro meu atacado. E aí vai ser muito legal, porque a gente estava querendo, a gente impulsiona, mas assim, faz o básico. Mas ir mais forte, ir mais agressivo, e para outros lugares, para outras empresas, para vender o nosso produto, aí a gente vai para 2026. A gente teve uma febre, né, uns anos atrás, daquele paleta mexicana, né? É, É a simbologia, mais ou menos. é diferente o processo, porque assim, a paleta mexicana, Mudei ela... de assunto totalmente, mas a gente já volta já. Tá bom, não tem problema não. Ela vai... o processo de congelamento dela é diferente e a massa é diferente. A massa, ela não é feita na produtora de gelato. Eu faço na produtora de gelato, a minha Entendi. massa. Então, ela fica mais cremosa por isso. E a receita da paleta mexicana é diferente e ela é feita em outra produtora. Ah, Muitas tá. vezes até batida em liquidificador. Não é nem processada em Processado. máquina. E aí só vira aquela calda nas formas, tampa, mergulha na água a menos não sei quanto, tira, dá aquele choque quente e desenforma. E é diferente o processo. Mas. E eu sou muito assim. Eu pesquiso muito o mercado. Estou sempre muito antenada o que os grandes estão fazendo, porque as minhas referências são fora, não são locais, né? Lógico, você acaba acompanhando o que o pessoal está fazendo, o que está inovando. Nossa, legal, gostei disso. Nossa, fulano podia fazer um negocinho assim que eu acho que daria certo, porque minha visão, ela é de marketing, mas assim, não tô concorrendo, aquele negócio pesado com ninguém, sabe? Eu tô aqui para ajudar e se precisar, tô aqui pra gente traçar até a estratégia junto. Porque muitos lugares daqui da região têm públicos diferentes. O meu público, eu sei qual que é, mas tem público mais focado com a parte infantil, outro mais com a parte adulta. Então, é legal ver isso, né? E aí, as referências que eu pego são de fora. Agora, em janeiro, acontece uma feira na Itália, em Rimini, a CEAGEP, que eu sou louca para ir. Se Deus quiser, estarei lá um Esse dia. ano ainda? Esse ano já foi, Já janeiro. foi? Acontece todo janeiro. E aí, lá vem as tendências na parte da Europa para a parte do Brasil, né? E tem muita coisa legal.
Muita coisa legal. Eu tô rezando para muita coisa que teve lá vir para Fispal, para a gente poder ter acesso também, né? E tem lá em janeiro, agora essa semana de maio, tem a mesma feira FCAGEP, só que em Chicago, Estados Unidos. E aí aqui no Brasil tem a Fispal. Fispal. É. E aí eu já vou sondando o que tá acontecendo. E um que eu me baseio muito, que eu bato muito forte assim na tecla de referência mesmo, é a Bate Delate. Ele é o maior, não tem como. Hoje O nicho que eu tô inserido hoje, né, na São Paulo lá, a sorveteria que mais tá na boca de todo mundo é é essa. a Bate. É. E eles têm umas estratégias muito legais, né? Eles se reinventam muito rápido também. Eles cresceram muito rápido. Eles têm 260 lojas próprias. Não é nem franquia Não é própria. franquia. E é muito legal isso. E um que tá vindo muito forte para bater com eles é a Borelli. Também gelato italiano. E fica ali, sabor. Pau a pau, a briga. E eu me baseio muito. Eu falei assim, Tá nessa briga. eu quero entrar nisso aí. Eu sou audaciosa, sou pequenininho, cocô do cavalo bandido, mas eu quero. É, ué. E aí eu É a fui ambição, né? pesquisar. Fui pesquisar, fui atrás do mestre de gelateria deles, quem desenvolve a receita, como que funciona, como que balanceia. E aí eu achei o cara, fiz o curso. Ele comanda a operação de Pouso Alegre, da Batio e da Cacau Show. E uma pessoa fantástica, muito legal. E assim, me ajudou muito, me deu um norte, um direcionamento para desenvolver o meu gelato italiano. Então, as receitas são adoscado, mas com um toquezinho ali de tipo, cara, consegui o mesmo cara que bate de latte. Foi, assim, uma experiência muito legal. E a pessoa também te receber, né? Poxa, eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidadezinha pequenininha, Capivari, não tem nem 5.000 habitantes. Se você falar pra uma franquia, ó, quero abrir uma É, sorveteria lá em Capivari, eles não vão vender. não vai, não vai. Você pode ter 500 mil reais. Eles não vão vender. Vai, porque a quantidade de habitantes é muito pequena. Clima, tudo, né? Tudo. É. E aí eu falei assim, eu quero levar um produto bom, um produto que não tenha na região, um produto que seja acessível, porque o gelato italiano ele é um pouco mais caro, mas que seja acessível para o público daqui e que o pessoal aqui que não consegue viajar para fora consiga experimentar e ter acesso a coisa muito boa, a coisa gostosa, coisa que tem só em cidade grande, ou você vai ver de São José para cima, Taubaté para cima, ou aqui agora abriu uma muito boa em São Lourenço também, a do Belato, que também faz gelato italiano. Então assim, tá chegando esse pessoal que tá mais focado nisso e com produto de qualidade. É isso que Sim. eu quero. Sempre prezo isso. E uma outra coisa que em 2025 ainda vai acontecer também é a nossa linha proteica. Então a gente vai vir com uma linha vegana, proteica, base de whey, e vai ser muito legal, porque daí o pessoal que tá aí de dieta, não esqueci de vocês, pessoal que tem intolerância a glúten, pessoal que tem intolerância à lactose, diabetes, enfim, vai poder ter acesso ao gelato italiano. Eu vou perguntar se você vê na resposta. E antes de você Tá. pensar nessa estratégia, você já pesquisou seu mercado, que Já. tem público para isso. Tem o público para isso. Esse ano a Fispal vai bater muito forte nisso. Então eu acho que está crescendo esse público. Vou surfar a onda. Eu acho que a gente tem que ver o que o público está pedindo também, né? Muita gente chega na loja perguntando: ah, tem zero? Ah, tem alguma coisa com whey? Ah, tem um produto que não vá, tal coisa. E aí você não ter para oferecer é ruim, né? Aí a pessoa fala: ah, lá não tem, ah, lá não. As Ziliantes até como uma venda casada, né? É, Como tem para um, outro também acaba tem não para o pegando, né? outro. Exatamente. A gente tem o açaí zero. A gente tem o açaí natural, mas não é ainda um gelato, né? E aí eu quero oferecer tanto para picolé, versão picolé, quanto pote, quanto self-service. Que A massa. gente ter as opções. E deixa eu estar contando os bastidores aqui, eu vou contar a história para você do. Ah, é do Carmed, né? Até não sei porque a gente entrou nesse assunto, mas eu vejo que é muita possibilidade de parcerias, né? Uhum. E a gente vê que muitas pessoas hoje elas bloqueiam muito por causa de concorrência, enfim. Então, um É. compromisso que a gente faz aqui hoje, a gente vai começar um movimento aqui na nossa região de
de network, a gente pode De falar? network, De aproximar empresários, aproximar pessoas que queiram somar no seu negócio, tudo isso de forma ainda gratuita, de forma para a gente realmente trocar essas ideias. Então, em breve, aí a gente vai sentar depois, a gente conversa como que a Fechou. gente pode Uhum. começar isso aí. Mas, por fim, falando aí desse lance de De uma somatória, collab, né? né? O João Adib, né, que é hoje o CEO da CIMED, que fabrica o CarMed, né? Aham. Ele contou uma história que ele foi barrado na rua por um vendedor de Fini, querendo que ele distribuísse nas farmácias. Aham. E ele não deu atenção nenhuma pro cara, porque, cara, eu não sou distribuidor, sou fabricante, ponto. Aí um dia, dentro da empresa dele, o mesmo cara estava dentro de uma sala de reunião apresentando a Fini pros executivos da empresa. Aí ele achou Caramba. audacioso o cara tá lá dentro. Aham. Tipo assim, eu não dei atenção pro cara, O que você tá fazendo que o aqui, cara tá né? dentro da minha empresa, né? Aí ele passou, viu o cara e voltou. Aí o cara, estrategista, ele não levou a Fini, ele levou o aroma. Ah, Mostrou o aroma pra ele. A hora que ele pôs no nariz e passou o dedo e passou na boca, aí já veio o Inside. insight. Aí falou, cara, Que vai legal. virar. Aí ele sentou na mesa e o negócio aconteceu. Legal. Então, pra você ver, não houve É. a desistência do cara lá que tomou um não, Aham. conseguiu um outro meio de entrar. Pra mostrar o produto. Nossa, legal. E foi mais ou menos assim com a gente no Pérola da Serra. Porque o Pérola foi assim. Umas primas minhas estavam vindo do Rio, Aham. numa quinta-feira. Falei, minha nossa, onde que eu vou levar essas meninas em Itamonte? Quinta-feira. Aí eu falei, tem o Búfalo, vou mandar mensagem lá. Ó, posso levar, tá? Ah, não, pode trazer aqui, tá? Beleza, a gente foi. Aí chegando lá, elas adoraram, a gente fez o tour, fez a degustação e eles põem uma tábua com os queijos, produtos, vai explicando, é muito legal. A gente conhece lá a parte de ordenha, a parte das búfalas, pode passar a mão. O lago é muito legal, elas viram tomando banho. E aí a gente foi comer. Aí o rapaz falou assim: você quer experimentar uma banoffee? Nossa, ela é desconstruída, que é um doce, vem com sorvete. Aí eu falei assim: sorvete? Que sorvete que é? Aí ele falou assim: não, de creme. Aí eu falei assim: tá, qual marca que é? Ele: não, é essa de supermercado. Aí eu falei: não, aqui não. Vamos fazer um gelato de búfala? Aí ele ficou olhando na minha cara: gelato de búfala? Eu falei: olha, eu nunca fiz. Eu tenho a sorveteria lá no Capivari, só trabalho com leite de vaca, não sei como funciona o leite de búfala, mas eu faço um teste. Pode ser? Você me dá aí 2 litros de leite de búfala e eu vou trazer o gelato pra você experimentar. Aí, beleza. Ele olhou pra mim e falou assim: tá. Aquela desconfiança, né? Tá bom. E a gente foi, comeu a banoffee maravilhosa, tal, conversando, tiramos foto. Ele me deu os litros e eu fui embora. No dia seguinte, eu liguei pra ele e falei assim: olha, eu tô com o gelato pronto, posso ir aí? Ele, pronto? Tá pronto, posso levar? Ele, eu vou avisar os donos. Falei, tá bom. Aí fui, levei. Aí ele falou assim: eu não botei fé no você, vou ser sincero. Tipo, desde 2 litros ali que eu Vou ser perdi. sincero, porque eu já fui atrás de gente pra fazer. E as pessoas enrolavam, falavam que não tinha jeito, que não sei o que. Eu falei assim: olha, eu vou ser sincera também. Quando eu joguei a mistura na máquina, o de vaca fica pronto em 20 minutos. O de búfala ficou em 26 minutos. E eu falei, quando chegou em 20, eu falei, não vai virar. Eu vou queimar minha cara. Eu Tipo, falei, ele dá liga ali, é isso? tem que virar a massa, né? O negócio aguado, batendo e não ia, não ia. Eu falei assim, gente do céu, eu vou me queimar com o cara. Eu falei pro cara, o que eu ia fazer, agora eu não vou fazer, né? Eu falei pro Gustavo, vai, se não der, não deu, paciência, mas eu vou deixar 30 minutos na máquina e seja o que Deus quiser. Quando deu 24 minutos, o negócio tomando forma. 25, o negócio tomando forma. 26, eu não acreditei. A máquina pitou. Eu falei, minha nossa, deu certo. E que eu experimentei. Falei, nossa, é o melhor gelato de leite de búfala que eu já tomei na minha vida. Eu nunca tinha tomado o gelato de leite de búfala, eu tinha tomado leite, né? Aí fui pra fazenda. Aí cheguei lá, tava o seu Carlos, a Adriana, a Tayane, o Pedro. E aí eles estavam me esperando, eles experimentaram e o seu Carlos ficou encantado com o gelato. Ele falou assim: a minha fazenda tá completa. Eu não preciso de mais nada. E o olho dele encheu de lágrimas, o meu também. Falei, minha nossa, eu vou chorar na frente do homem aqui. Aí foi muito legal. E aí a gente fez a collab, adocicado com o Pérola da Serra. E a gente desenvolveu os sabores para eles, porque o leite de búfalo ele tem mais gordura que o de vaca.
E aí eu uso menos creme de leite. A base do gelato deles é o creme de leite e o leite fresco. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer, né? E aí a gente desenvolveu o sabor leite recheado de doce de leite, o sabor com a massa de doce de leite, o sabor leite com recheio de pistache e banho de pistache. E aí a gente desenvolveu também o de queijo com goiabada, que ficou maravilhoso, maravilhoso. E eu fiquei pensando, como que eu vou fazer um sabor de queijo para dar o sabor de queijo deles? Porque uma coisa é fazer com de vaca, outra coisa é com o Totalmente de búfala. diferente. E o de búfala ele é mais suave. A gente ralou a mussarela no meio da massa e ficou maravilhoso. Você já experimentou? Nossa. E essa produção, a venda é só lá. A venda do É búfala é só exclusiva lá, deles. exclusiva deles. Então, quem Quem quiser, quiser. tem que ir lá visitar a fazenda. O passeio é maravilhoso e aí tem para vender Ali é lá. Itaindu, Itamonte? Tem Edu. Fica no bairro Jardim. Dá para ir por Itamonte, aqui pela Boa Vista, sobe, caixa d'água, Copasa e vai embora. Mas Itaiandu pelo bairro do Jardim. Jardim. E ficou muito legal. E aí a collab foi muito boa, tanto para eles quanto para gente. Porque daí deu visibilidade para a marca, né? A marca tá ficando mais conhecida, mais fortalecida. E para eles, porque daí o pessoal que já conhece Adocicado começou a conhecer o Pérola da Serra também. Então, o turismo rural deles está sendo fortalecido, não só pela Adocicado, mas por todo o trabalho que eles fazem lá, né? E é muito legal. E aí a gente já tem uma outra empresa também que a gente está desenvolvendo collab, que eu ainda não posso falar, mas que ficou maravilhoso. Curiosidade, né? É. Ficou muito legal, ficou muito legal. E com certeza outros virão, né? Como assim, tem cabra, queijo de cabra, enfim, tem outras opções também que dá pra gente tentar desenvolver. Gente, surreal. Eu não imaginava. Eu conheço vocês, assim, mas não imaginei que seria tão... E tá tomando uma proporção Entende aqui, por favor? Tá tomando uma proporção muito gostosa, né? Que assim, a marca ela começou 0 seguidores lá no Instagram e hoje a gente já tem mais de 6 mil seguidores. Então é assim, dá um orgulho de ver o trabalho tendo um posicionamento legal, né? Eu sei que a gente ainda tem muito para crescer, eu sei que a gente ainda tem muito para aprender, né? Porque eu não sabia nada de sorvete, mal sabia fazer gelatina e Hoje- ainda não sei. E hoje já consigo fazer gelato italiano. Ó, hoje a mesa, o último programa, né? Já teve um queijinho, e É. essa já foi um sorvete. Começar a E segunda e bem. quando eu comecei o programa, o intuito era tipo assim, na mesa eu quero só água. Tinha refrigerante antes, né? Refrigerante ninguém bebia, da Cibal. Aham. Aí agora é só água. Falei, não, na mesa é corte de negócio, é bate-papo de... Uhum. Aí eu não me arrependi. Como que eu ia vir no programa sem trazer o gelato? Não ia dar Gente certo. do céu. Ô, Muito Ana, bom. mas ó, eu agradeço muito a sua presença, uma história Imagina. inspiradora. Eu Obrigada. vejo que você trouxe muito, o que eu levo de muita valia do bate-papo é a estratégia que vocês têm. Lá do início, como começou, e do olhar para frente. Olhar pra frente. Isso aí eu tenho certeza que quem assistiu pegou aí uma grande bagagem. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para eles. Opa! O que você tem para entregar? Obrigada também pelo convite, agradeço demais. Queria falar para vocês não desistirem. Sei que não é fácil. Tem dias que dá vontade de jogar tudo pro alto. Mas persistência, direcionamento e estratégia é tudo, gente. É tudo. E, assim, fazer com transparência, fazer com calma, não fazer atropelando. E persistir no seu sonho. Porque Adocicado é o meu sonho. É o sonho da minha família, é o sonho de deixar Seu sonho gelado. o meu sonho gelado, de deixar um legado para os meus filhos, né? Eu tenho 2 pequenininhos, mas se Deus quiser, lá para frente, não sei qual é a área que eles vão escolher. Se vai ser mesmo adocicado, ou se vai ser outra coisa. Mas é um legado que a gente quer deixar e é um sonho que a gente tem. E falo para vocês, não desista, persista, vai dar certo. E o que eu puder contribuir, o que eu puder compartilhar também, pode mandar mensagem, pode @adocicadamg, pode me chamar lá, tô sempre à disposição. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença. Também, viu? E em breve você vem, hein? Opa, vou vir de novo, com certeza. Gente, assim a gente começa segunda-feira, cheio de energia, cheio de estratégia. Então, pega esses recados e mete marcha. Valeu? Boa semana e até a próxima.